nos próximos capítulos de Gênesis, da Record, Enlila, Nadi e Morabe terão finais trágicos. Enlila terá o pior de todos. Ela vai ser descoberta e Ibsen não vai ter dó e nem piedade. Nadi também vai estar no mesmo saco que Enlila e vai ter um castigo brutal, como nunca visto antes. Kisari também se lembra de tudo e vai fazer o vilão pagar caro. Deus também não vai ter piedade com nenhum deles. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Vale lembrar que essas histórias não estão citadas na Bíblia, mas a Record resolveu usar a licença poética e desenvolver essas histórias. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis e você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta, qual desses três você achou que foi mais merecido? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Muitas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Enlila será julgada pela alta traição que cometeu com o rei, mas a vilã não vai querer ir para a forca sozinha. O rei Ibsen já está furioso, mas ele vai ter pelo menos mais 2 problemas para resolver. Um deles será o pai de Enlila. O rei de Lagash já ficou sabendo o que está acontecendo com sua filha e não vai medir esforços para salvar Enlila. Ibsen resolve fazer logo o julgamento de Enlila, que ainda está presa nesse tempo todo. Mas esse conflito que estava sendo evitado pelas duas partes acaba acontecendo. Os oficiais de Lagash e os oficiais de Ur têm um duelo não muito grande para tentar tirar a princesa de Lagash da prisão. Mas esse confronto acaba quase tirando a vida de algumas pessoas. O general Ekur acaba salvando a vida de Gurik, que também está na batalha. Ao mesmo tempo, o julgamento começa. Ibsen convoca Oged para depor. Enlila fica bastante apreensiva com o posicionamento que Oged pode ter. Oged acaba atendendo às expectativas de Enlila e defendendo ela de uma maneira não muito ferrenha, mas falando que ela sempre ajudou ele depois que Kala se foi. O rei vai escutando tudo isso para dar a sentença final, mas parece que ele na verdade já tem sua decisão. Na cabeça dele, Enlila ter tentado utilizar de Nissim para se safar foi a gota d'água. Chega a vez então de Enlila pedir para alguém depor. Ela pede para que Nadi deponha em favor dela. A ex-sacerdotisa toma um posicionamento em cima do muro. Enlila não fica muito satisfeita e vai vendo a sua liberdade indo pelos ares. Ela pensa que a única forma de sair daquela situação agora vai ser com Lugali ou com o seu pai. Mas ela então tem uma brilhante ideia. Ela começa a fazer perguntas para Nadi sobre o casamento sagrado que aconteceu, ou melhor, não aconteceu há 10 anos atrás. Nadi
começa a ficar desesperada, já imaginando o que a rainha vai fazer para se safar. Direta e reta, Enlila revela a todos que o casamento sagrado não foi consumado e que Nadi é uma mentirosa. A vilã resolve explicar como e por que o casamento sagrado não foi consumado. Ela explica qual foi a bebida que o rei tomou para não ficar viril. Ao mesmo tempo que tudo isso vai acontecendo, Lugali vai ajudando a ex-rainha como tinha prometido. Ele cumpre o acordo que a rainha tinha feito com os amoritas e acaba soltando Rod e Sumo-Abum, que estavam presos também todo esse tempo. Mas o que ele não imaginava é que seria pego no flagra. Guric, que foi checar todos os prisioneiros depois daquele conflito, acaba vendo o que Lugali fez. Mas Guric, depois de alguns segundos só, que ele percebe que Lugali não soltou qualquer prisioneiro, e sim os prisioneiros mais importantes dali. Guric então se vê obrigado a delatar o soldado para o rei. Ibsin acaba sabendo que Lugali estava malcomunado com a rainha e que tudo isso fazia parte de um plano mirabolante dos dois, para a rainha ser solta e ele sair rico. Ibsin então começa a ficar sem paciência e dá a sentença final. Todos ficam apreensivos e Ibsin revela que os dois serão condenados à forca. Enlila já esperava que isso ia acontecer, mas Lugali fica chocado com a punição que ele levou. Os dois são levados para fora do palácio e são posicionados na forca. Todos ficam assistindo e Ibsin manda cortarem a corda. O homem com um machado corta a corda e Lugali e Enlila ficam pendurados. Nadi, principalmente, fica amedrontada, mas Ibsin comemora dizendo que são menos 2 traidores para a cidade. Depois de Enlila e Lugali terem esse final trágico, Nadi vai ser a próxima a ser julgada. Ela foi denunciada por Enlila, mas como sabem, não podem acreditar em tudo que escutam da boca da vilã. Nadi vai ficar completamente amedrontada com o que pode acontecer com ela. O julgamento dela acontecerá depois de algum tempo. Diferentemente da ex-rainha, Nadi vai ficar solta até o seu julgamento, já que não há provas suficientes contra ela. Mas esses dias de liberdade vão acabar para a mocinha. Ela vai querer aproveitar o máximo que pode conterá e usufruir da sua liberdade, já que não sabe o que pode acontecer. Terá vai tentar tranquilizar a sua esposa, dizendo que ela não será presa e que isso tudo não passa de uma acusação sem provas da rainha. Nadi, por um lado, vai ficar com medo, já que ela tem o rabo preso, mas por outro lado, ela sabe que Ibsin vai protegê-la, já que ele também não pode se comprometer. Pelo menos era isso que ela imaginava. O dia do julgamento chega. Ela se arruma e vai direto para o palácio para acabar de vez com isso. Todos os membros do conselho estão lá para julgá-la, inclusive o seu tio Kisari, que está prestes a dar o golpe em Morabi também. Ibsin dá início a esse julgamento. Ele então
apresenta do que Nadi está sendo acusada e diz que, como não há testemunha ou provas, eles vão escutar a acusada se defendendo e os membros do conselho farão perguntas para que tome a decisão mais sábia. Ibsen então diz que Nadi pode começar a sua defesa. Nadi, adotando a postura de vítima, diz que não sabe de onde a ex-rainha tirou essa ideia de que o casamento não foi consagrado. Nadi diz que sempre foi muito fiel e devota aos deuses e que nunca mentiria dessa forma. Nadi ainda revela que o rei Ibsen sabe muito bem o que aconteceu lá dentro do zigurate e que ele mesmo pode confirmar. Ibsen diz que isso é verdade e que eles concluíram o casamento sagrado. O rei então pergunta se Nadi tem mais alguma coisa para falar em sua defesa. Nadi nega e o rei então diz que vai abrir para os membros do conselho de Ur para fazerem perguntas e constatar se Nadi é culpada ou não. Morab então é o primeiro e ele quer lenha na fogueira. Ele então diz que sabe muito bem que Enlila e Nadi eram muito próximas e que não há nada o que negar em relação a isso. Ele então pergunta o que garante que Nadi não esteja envolvida em algum dos crimes que Enlila cometeu. Nadi, nervosa, diz que eles têm que acreditar em sua palavra e também que se ela tivesse participado de algum crime, ela estaria do mesmo jeito que Lugali, que ajudou a rainha. Morab fica sem palavras para a resposta da moça. Ibsen pergunta se mais alguém tem alguma coisa para falar. Kissar então toma a palavra e diz que Nadi errou em ser amiga de Enlila, mas que assim como todo mundo, ninguém acreditava que a rainha seria capaz de fazer uma coisa dessas, mas que Nadi nunca seria capaz de compactuar com um crime contra o rei. Nadi apoia o seu tio e diz que ele tem razão. Morab então diz que Nadi não pode sair ilesa dessa forma e que de um jeito direto ou indireto ela pode ter algum dedo nesses crimes. Ibsen, querendo acabar com isso logo e para o dele não ficar na reta, ele diz que para todos ficarem satisfeitos e a justiça ser feita, Nadi deve ficar por 3 luas na prisão e depois fazer alguns serviços de serva no palácio e para Nana por 9 luas. Nadi nem sequer se opõe a isso, porque nada pode ser pior que a prisão. E assim se cumpre. Além disso, Morab, que foi desmascarado de uma forma surpreendente, mas não vai ficar por isso. Kissari vai cobrar respostas e atitudes do rei e do conselho, para que Morab também seja punido do jeito que ele merece ser. Mas Morab vai ser mais rápido que todos. Ele, com a ajuda do mau caráter Absali, consegue fugir da cidade de Ur. Ele arruma suas trouxas de roupa o mais rápido possível e foge para Ur, sem ao menos dar alguma satisfação. Mas acontece que ele não ficará igual Absali, sem nada para trabalhar e chegar a passar fome. Ele, que na invasão amorita disse que até poderia mudar de Deus para se manter vivo, não vai pensar em 2 vezes ir correndo atrás de Sumuabum. Ele vai demorar para encontrar o acampamento inimigo, mas quando chegar lá,
logo de cara, vai se mostrar aberto aos amoritas. Ele vai dizer que acredita nos deuses deles e que pode ser muito útil, já que sabe como é que funciona a cidade de Ur. Sun-Muad'Dib vai ficar muito interessado e vai aceitar a ajuda de Morabi. O ex-sumo sacerdote vai achar que vai ser tratado como Deus, mas ele será bem maltratado. Morabi vai ser tratado como lixo e prisioneiro pelo Sun-Muad'Dib. Mas ou é isso, ou ele volta para o reino e é condenado à forca. Esse então é o final que Morabi tem. Vale lembrar que essas histórias não estão citadas na Bíblia, mas mesmo assim a Record resolveu produzi-las. E antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado de onde você assiste a novela. Até mais!